Olá! Neste nosso mergulho, o tema é raciocínio lógico. A gente recebeu um material bem rico, sabe? Que vai desde, assim, os fundamentos filosóficos até como isso tudo se aplica hoje em dia. Inteligência artificial, até nas nossas decisões do dia a dia. A ideia é extrair o que tem de mais importante e talvez umas coisas surpreendentes. Vamos lá. Vamos, exato. No fundo, raciocínio lógico é a arte de pensar de forma estruturada, né? As raízes são antigas, Aristóteles e tal, mas a relevância hoje, como o material mostra, é enorme. Mercado de trabalho, até provas como o Enem cobram isso. Uhum. E o ponto central não é só o que a gente conclui, mas como a gente chega lá, a forma do argumento, sabe? E tudo começa com os princípios bem básicos, né? Tipo, uma coisa é ela mesma. Não pode ser verdade e mentir ao mesmo tempo. Isso, os princípios de identidade, não contradição. E o terceiro excluído, que tem que ser um ou outro. Essa ideia de só ter dois valores, verdadeiro ou falso, a tal bivalência, é a base de tudo na lógica clássica, certo? Perfeito, é o alicerce. A partir daí a gente constrói usando as proposições. Que são as frases que podem ser V ou F. Fortaleza é a capital do Ceará, por exemplo. Uma proposição simples. Mas tem as compostas também que usam conectivos. E, ou, se, então. Isso, tipo, está chovendo e fazendo sol. Exato. E o interessante que o material destacou bem é, por que formalizar isso tudo? É que a nossa língua, né, a linguagem natural, é cheia de ambiguidade. Ah, sim. O ou, por exemplo. Exatamente. Pode ser quero café ou chá, e talvez eu aceite os dois. Ou pode ser o bebê vai ser menino ou menina, e aí é um ou outro, exclusivo. Certo. A lógica definia esses conectivos de um jeito super preciso. O ou inclusivo, o exclusivo, Aflixivo. para não ter dúvida. E isso é fundamental para áreas como, sei lá, design de circuitos, onde um erro de interpretação... Complica tudo. Exato. Aí entram as tabelas verdade, que são ferramentas para a gente visualizar todas as combinações possíveis de V e F nessas frases mais complexas. Faz todo sentido. E quando a gente junta essas proposições para defender uma ideia, aí temos um argumento. E é aqui que a coisa fica bem interessante, né? Aquela distinção entre validade e verdade. O material bateu bastante nessa tecla. Bateu mesmo, é crucial. Um argumento pode ter uma estrutura lógica perfeita, ser válido. Mesmo que as premissas sejam totalmente falsas. Exatamente. A lógica foca na conexão, na estrutura. Aquele exemplo clássico, né? Se chove, a rua fica molhada. Choveu, logo a rua ficou molhada. Isso é modus ponens, uma estrutura válida. Agora, se eu disser, todos os gatos latem, Totó é um gato, logo Totó late. As premissas são falsas, a conclusão é falsa. Mas a forma do argumento é válida. Se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser. Entender isso ajuda muito a gente a analisar argumentos que a gente ouve por aí. E para argumentos mais complexos, a gente usa as regras de inferência, né? O material mencionou algumas, modus ponens, que você falou, modus tollens. Isso são tipo uns atalhos lógicos que já foram provados como válidos. O modus tollens é o contrário. Se A implica B, não B, logo não A. Se chover implica rua molhada e a rua não está molhada... Então não choveu? Certo. Essas regras permitem construir raciocínios mais longos com segurança. Mas, claro, tem o outro lado. As falácias. Exato, que são erros na estrutura. Argumentos que parecem bons, mas não são. O material alertava para isso também. E o material também avançava para a lógica de primeira ordem, ou lógica de predicados? Parecia um passo bem grande em relação a essa lógica proposicional que a gente estava falando. Qual é a grande virada aí? É um salto gigante em termos de expressividade. A lógica proposicional trata as frases como blocos fechados, né? P, Q, R. A lógica de primeira ordem, ou LPO, permite a gente abrir essas frases. Como assim abrir? A gente pode falar sobre objetos específicos, tipo Sócrates, e suas propriedades, tipo ser homem, ou relações entre eles. Em vez de só um P, a gente pode escrever algo como homem Sócrates. Ah, entendi. Você detalha mais o que está dentro da proposição.
E aí que entram aqueles símbolos estranhos, o A de ponta cabeça e o E ao contrário. Esses mesmos são os quantificadores. O for, o A invertido, significa para todo ou para qualquer. E o exist, o E ao contrário, significa existe algum ou pelo menos um. E para que servem? Para fazer generalizações, coisa que a lógica proposicional não consegue direito. Com LPO, a gente pode finalmente formalizar uma frase como todos os homens são mortais. Ficaria algo tipo for X, homem de X, então mortal de X. Que lido seria para qualquer coisa X, se X é homem, então X é mortal. Perfeito. Essa capacidade de generalizar e falar sobre indivíduos é a base da matemática moderna, da ciência da computação e, claro, fundamental para a inteligência artificial conseguir modelar conhecimento sobre o mundo de forma mais rica. Nossa, realmente amplia muito as possibilidades. E o material também fazia umas pontes interessantes, né? Ligando esses princípios lógicos com outras áreas, tipo contagem e probabilidade. Tinha aquele exemplo do restaurante. Assim, o princípio multiplicativo. Se você tem, 3 tipos de carne, 2 tipos de feijão e 2 tipos de bebida. Para saber quantas combinações de refeição você pode fazer, é só multiplicar as opções de cada etapa. 3 vezes 2 vezes 2. Dá 12 opções. Exato. É um raciocínio lógico, estruturado, aplicado à contagem. E a probabilidade, que é a chance de algo acontecer, muitas vezes depende diretamente dessa contagem para a gente saber quantos são os resultados possíveis e quantos são os favoráveis. Mostra como essa estrutura lógica está em vários cantos do nosso raciocínio quantitativo. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? O raciocínio lógico parece ser bem mais que só matéria de prova ou coisa de filósofo. Com certeza. É, na verdade, uma ferramenta prática para organizar o pensamento, para tomar decisões melhores, para resolver problemas de um jeito mais eficaz, não importa a área. E o valor real, como o material sugeria, não é só decorar a regra, né? É pegar os princípios. E entender a lógica por trás. Isso, clareza, consistência, validade. Quando a gente internaliza isso, fica mais fácil adaptar o raciocínio para situações novas. E isso é cada vez mais importante, né? Com inteligência artificial, ciência de dados, tudo isso depende muito dessa capacidade de estruturar conhecimento. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Já que a lógica se concentra tanto na forma do argumento, e às vezes separa isso da verdade do conteúdo, como que essa distinção pode ajudar a gente a avaliar melhor os argumentos que a gente encontra todo dia? Principalmente online, onde, muitas vezes a forma é usada justamente para confundir ou esconder um conteúdo fraco ou até mal intencionado. Fica aí a reflexão.